E diante disso, dentro da base da resiliência, é importante você entender que existem aspectos que vão te ajudar a você chegar onde você quer. Não adianta você ser só introspectivo, ou seja, eu somente resolverei os meus próprios problemas. Não, existem questões de você entender, por exemplo, pessoas que já conseguiram chegar lá. Como é que essas pessoas fizeram? Quais foram as ações que elas tiveram? Quais foram as emoções que elas colocaram em prática, né? Como é que tudo isso aconteceu? Isso é muito importante, porque quando você entende como alguém chegou onde você quer chegar, você entende que existe um caminho, né? Você tem uma programação, então a programação neurolinguística fala muito disso, né? Você visualiza que se alguém chegou até lá, eu também posso chegar. Se alguém foi num caminho até esse ponto, eu também posso chegar. Existe uma ponte que vai levar até lá. Existe uma jornada que eu posso realmente fazer até lá. E diante disso você consegue ter uma conexão muito mais favorável de desenvolvimento na sua jornada de vida. E junto disso você consegue entender que existem evidências psicológicas que pessoas resilientes elas conseguem realmente ter uma situação mais favorável quando elas são resilientes, tá? Mas que tipo de coisas mais favoráveis? Dois pontos fundamentais, por exemplo, elas conseguem lidar melhor com a parte emocional, ou seja, ela não se aflige tanto com problemas. Mas por quê? Porque ela sabe que ela vai conseguir resolver aquilo. Que por mais que haja uma dificuldade, por mais que haja um transtorno, por mais que haja um problema gigante, ela sabe que aquilo ali é uma fase que ela está passando. Então, como essa pessoa sabe que é uma fase que ela está passando, porque ela tem uma característica resiliente, automaticamente ela cria uma conexão diferente nessa jornada de vida, ela cria uma outra história, ela cria um outro projeto de vida, ela sabe que por mais que vai vir a tempestade, no final vai realmente vir a bonança, no final vai vir realmente o arco-íris. Ela acredita nela como potencial de vida e não faz com que as coisas sejam tão pesadas a ponto de interferir no crescimento pessoal dela. E uma outra coisa importante é que pessoas que têm característica resiliente, ou seja, que são ali pessoas que buscam resiliência na vida, que têm ações, atitudes resilientes, elas têm menos índice de ter depressão, por exemplo, né? Porque ela, mesmo fator que a gente falou agora, realmente da parte emocional, ela não tem um fator tão forte de depressão, de ansiedade, ela não desenvolve isso. Por quê? Porque ela sabe que vai passar, ela sabe que vai mudar, ela sabe que novas fases virão, ela sabe que novas situações ali estarão na jornada de vida dela. Então, por conta disso, ela sabe que assim, ela vai ultrapassar esse obstáculo e ela não perde o foco realmente do caminho dela. Agora, a gente sabe que resiliência é importante, a gente sabe que resiliência nos protege, nós sabemos, né, que a resiliência é um fator fundamental, mas como que eu trago resiliência para a minha vida, Laércio? Porque assim, se eu não tenho resiliência, eu preciso passar a ter, concorda comigo? Ou será que é uma coisa que assim, a gente nasce com resiliência e se não tem resiliência nós nunca mais teremos na vida? Ó, é importante a gente entender que a resiliência, ela é um fator que ela vem das vidas passadas. Mas vidas passadas, como assim? Não, vidas passadas suas, né? Então, por exemplo, se você tem lá 5 anos de idade, quando você tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, os seus pais viraram para você e falaram para você, por mais que você tivesse dificuldade, por mais que você tivesse ali uma crise emocional, lá no passado da sua vida, automaticamente você tem uma questão de mais resiliência. Por quê? Porque você acredita que você tem potencial de resolver as coisas. Agora, se você criou na sua infância e via seus pais ali numa situação pesada, desgastada, não conseguindo resolver coisas, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa de relacionamento, né? Aquela coisa totalmente desestruturada, automaticamente você cria um medo maior na sua jornada de vida. Ou seja, você entende que as situações elas vão ficar tão conturbadas que no final vai ter briga, discussão, desafios, eu não vou conseguir resolver, né? Então visualizar essa questão na sua vida, visualizar que existe algo pós esse obstáculo, que você tem a conquista, traz essa resiliência. Por quê? Porque eu sei que vai passar. Eu sei que eu tô, sei lá, no momento eu tô sem dinheiro, mas eu vou conseguir passar por isso. No momento meu relacionamento tá desgastado, mas eu vou criar situações que façam com que esse pilar da minha vida vão mudar. Você entende? Então existe essa conexão diante disso, existe esse momento envolvido para que você traga isso na sua história de vida. E não só na infância, você pode ir buscando situações acima. Pode ser que pessoas que sofreram, por exemplo, né, um trauma na adolescência, por alguma questão ou outra, né, alguma conexão ali que carregaram isso para frente. Existem pessoas, por exemplo, que na época da escola, por uma questão de professores, olha só, associação de professores, ou seja, eu tinha um professor ali de matemática, mas eu não gostava da matéria, mas na época da escola eu comecei a não gostar da matéria, mas eu passei a gostar porque eu
tinha um professor que tinha uma característica que era positiva, algo que me trazia ali uma essência legal. E a mesma coisa acontecia, por exemplo, eu passei a gostar da matéria por causa do professor, ou pior, né? Não gostava mais daquela matéria porque o professor não era realmente alguém que trazia algo positivo para mim.